Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, seja sobre a vida de vocês a graça do Senhor nosso Deus. Muito feliz por estar com vocês em mais um domingo, domingo este considerado o Dia do Senhor, e é muito bom estar com vocês, seja na frente da sua televisão, seja no seu celular, seja no seu computador. O importante é que estejamos juntos em louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje, em nossa escola bíblica dominical, teremos a honra de receber o pastor Tarcísio Farias Guimarães, pastor titular da Primeira Igreja Batista em Divinópolis, que nos dará duas aulas. A primeira hoje, a próxima no próximo domingo. E ele falará para nós sobre a história dos batistas. É muito importante conhecermos nossas origens, a nossa história, onde surgimos, quando chegamos no Brasil, enfim. Pastor Tarcísio nos dará toda uma explanação acerca da história da Igreja Batista. É muito importante que vocês participem destas aulas, a de hoje e a do próximo domingo, principalmente vocês que pretendem ser membros da igreja e estão acompanhando as aulas através da nossa EBD virtual. Eu quero orar com vocês. Vamos então ouvir o pastor Tarcísio nesta primeira aula acerca da história dos batistas e logo em seguida retornaremos. Pai amado, muito obrigado pelo teu servo que se colocou à sua disposição para nos instruir acerca da nossa história. História essa construída com muita fé, uma história construída através da vida de tantos heróis que deram inclusive sua própria vida para que os princípios do Evangelho fossem restabelecidos. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos que tu uses o teu servo para que ao final desta aula estejamos fortalecidos e principalmente, ó Deus, robustecidos em cima daquela convicção que temos de que somos uma igreja que tem procurado vivenciar os princípios da sua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por essa rica oportunidade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, com vocês, pastor Tarcísio Farias Guimarães. Seja bem-vindo, pastor Tarcísio. Deus o use grandemente. Olá, em dois encontros estudaremos aqui a história dos batistas. Você que é crente em Jesus, filiado a uma igreja batista, poderá compreender melhor a sua identidade. E compreendendo melhor a sua identidade, poder cooperar melhor para que a sua igreja cumpra a sua missão. Compreender também a identidade e a memória batista é urgente para que tenhamos unidade na igreja. Se nós não nos conhecemos, nós não estaremos unidos em torno da nossa identidade. E eu quero convidá-lo, portanto, a pensar naquilo que a palavra de Deus nos diz. Em Hebreus, logo no início, no capítulo 1, versículo 1, o autor da epístola diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Compreendemos que Deus é o Senhor da história. Ele revela-se como quer, a quem quer, com os meios que ele mesmo tem escolhido. Assim como ele no passado falou, ele fala no presente. A história está nas mãos de Deus. E nós sabemos como é importante estudar história. Quando pensamos em nossa própria origem, nós temos a necessidade de conhecer aqueles que vieram antes de nós, aqueles que nos trouxeram ao mundo, de qual núcleo familiar fazemos parte. A história da nação, a história da cidade. Por que não também pensarmos na história da nossa igreja? O historiador Martin Dré diz que estudar a história da igreja é comemorar, é buscar a memória cristã de cada um. Por quê? Porque Deus entrou na história, atuou na história e está levando a história a um alvo. Eu convido você a estudar comigo prazerosamente a ação desse povo chamado Batista
no tempo. E que história bela! Pastor Exaltino, ao nos falar da identidade batista, diz o seguinte: somos uma denominação organizada, bem estruturada, com uma visão teológica não fragmentária e numa perspectiva correta, em que a parte se subordina ao todo. Nossa história é rica e é nobre. Não surgimos ao redor de uma briga por dinheiro ou de uma disputa por liderança. Surgimos ao redor de princípios. Poucos grupos têm uma história tão inspiradora e decente como a nossa. Nunca pescamos em aquário. Nunca predamos igrejas de outras denominações. Nunca entramos sorrateiramente numa igreja e fomos mudando a doutrina devagarinho até darmos o golpe e mudarmos tudo para nosso grupo. Nunca lesamos ninguém. Sofremos com atitudes assim, mas não as praticamos. Na história do movimento evangélico, os batistas têm oferecido alguns dos maiores missionários, alguns dos maiores evangelistas e alguns dos maiores teólogos. Temos currículo e não boletim de ocorrência. Somos gente decente. Eu concordo com o pastor Exaltino. Os batistas surgiram fruto de uma decisão de alguns crentes em Cristo Jesus de obedecerem fielmente à palavra de Deus. Creio nisso e quero compartilhar essa mensagem, essa verdade com você. Nós precisamos lembrar que os batistas são parte da história do cristianismo. Nós olhamos para o passado e entendemos que num dia de Pentecostes em Jerusalém, logo depois da ressurreição do Senhor Jesus, a Igreja de Jesus, pelo derramamento do seu Espírito sobre todos os que creem, foi organizada. Essa igreja depois se viu em muitas e muitas igrejas locais espalhadas pelo mundo antigo, o que nos torna semelhantes a esses irmãos. Não é o tempo no qual vivemos. É claro que vivenciamos uma distância de quase 2 milênios deles. O que nos aproxima deles não é a língua, falamos outra língua, a língua portuguesa. O que nos aproxima deles é a nossa fé. Nós cremos que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da humanidade, como profetizado na palavra e cumprido nele em seu ministério terreno. Nós cremos que a Bíblia é a infalível, inerrante e suficiente palavra de Deus. Os batistas têm como grande princípio a não aceitação de outra fonte de autoridade que não a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Portanto, estamos unidos àqueles que também estavam fundamentados nos profetas e na doutrina dos apóstolos, os nossos irmãos do primeiro século. Há uma discussão acerca do próprio nome Batista. No meu entendimento, o nome surge como um apelido, uma acusação daqueles que, mantendo a prática antibíblica do pedobatismo, isto é, o batismo de recém-nascidos, nos acusavam de sermos como os anabatistas, aqueles que negavam o batismo. Por isso, passamos a ser chamados de batistas. Mas os batistas em si sempre tiveram grande rejeição a todo o processo de institucionalização. Você já notou que ainda hoje nós não temos em nossa igreja clérigos? Nós temos irmãos em Jesus, que são pela igreja aprovados para liderarem a igreja. Eles não têm uma autoridade que não esteja na igreja de Jesus, que é o conjunto dos crentes reunidos. Você já notou que nós não precisamos de lugares sagrados? Qualquer lugar serve para que 2 ou 3 reúnam-se em nome do Senhor Jesus. Eu mesmo pude liderar a formação de uma congregação que durante algum tempo reuniu-se sob a bela copa de um cajueiro. Você já notou que os batistas não têm sacramentos? Pois é importante dizer isso para que você saiba que a fé batista é aquilo que nos torna semelhantes aos crentes do Novo Testamento. Eu quero poder compartilhar com você essa verdade. Eu quero mostrar a você que a nossa origem é bíblica, que a nossa prática é bíblica, que se olharmos para o Novo Testamento e para as genuínas igrejas batistas,
veremos que nós somos aquele povo. Por essa razão, os batistas pouco se importaram em ter um nome pomposo, suntuoso. Os batistas se chamavam povo livre do Senhor, os discípulos de Jesus, o povo do Novo Testamento. Nós somos, portanto, a Igreja de Jesus Cristo, que tem Jesus como seu fundamento e ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que está posto, o qual é Jesus Cristo, é o que nos diz 1 Coríntios 3,11. Eu quero também lembrar a você daquilo que nos diz João capítulo 6, no versículo 68. João 6, 68 diz assim: Para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quando Jesus questiona os seus apóstolos, muitos escandalizam-se do que eu digo, vocês também não querem me deixar? Pedro diz: Senhor, nós iremos para onde? Somente o Senhor é o Salvador. Nós cremos que tu és o Santo de Deus, o escolhido de Deus. Meus irmãos, a Igreja de Cristo, em sua bela história, enfrentou capítulos muito difíceis. Por isso que, antes de chegarmos aos batistas, eu quero falar-lhes sobre a igreja que cresceu na antiguidade. E cresceu com o trabalho incansável de crentes em Jesus, que foram por todo o mundo atendendo a ordenança do Senhor, pregando o Evangelho e fazendo discípulos de Cristo em toda a terra, ensinando-lhes a observarem todas as coisas que o Senhor mandou, batizando esses discípulos. E o Senhor abençoou esse grupo. Esse grupo tornou-se um grupo que incomodou o Império Romano e o judaísmo. Por isso, foi tão perseguido. Mas graças a Deus, a Igreja do Senhor tem sido preservada pelo Senhor, que usa homens e mulheres para que fielmente continuem pregando a verdade e submetendo-se à verdade. Essa igreja acabou crescendo tanto que atraiu os olhares do Império Romano. E atraindo os olhares do Império Romano, foi pelo imperador Constantino legitimada como igreja oficial do Império. Aí começou toda a tragédia do cristianismo que se viu aprofundada na Idade Média. Nós, os crentes batistas, continuamos defendendo a separação entre igreja e Estado. A bela história inicial do cristianismo foi grandemente maculada pela relação que se criou política entre governo e igreja. Isso é muito perigoso. Quando chegou a Idade Média, a igreja estava cheia de conflitos, grandes divergências teológicas. Os que criam que as imagens de santos, assim chamados pelo catolicismo, deveriam ser veneradas, e os que criam que assim não deveria acontecer. Aqueles que acreditavam que o bispo da igreja de Roma deveria ser o pai de toda a igreja, sendo chamado de papa, e aqueles que diziam que isso não era correto. Havia aqueles que defendiam que os discordantes do cristianismo deveriam ser mortos, e haviam aqueles que não concordavam com isso. Havia quem estivesse empenhado em queimar livros que fossem considerados como parte de um índice de livros proibidos. Havia quem não concordasse. Havia uma confusão tão grande que essas disputas internas e as disputas com os inimigos da fé cristã promoveram várias fissuras na igreja. A igreja se dividiu no ano de 1054, gerando aquilo que é conhecido como cristianismo ortodoxo, em especial no Oriente. A palavra de Deus, meus irmãos, deixou de ser o centro da vida da igreja. Passou a ser necessária uma reforma na igreja, porque já não havia mais estudo da Bíblia. Só da Bíblia, pelo menos, não. O que os concílios diziam era mais importante do que a Bíblia. Não é à toa que ainda hoje o catolicismo se vale dos livros apócrifos para legitimar algumas das doutrinas criadas na Idade Média que não têm aprovação da palavra de Deus. Olhamos para a história da igreja e vemos que na Idade Média a igreja de Cristo, não em sua totalidade, mas em sua maioria, já não tinha mais a participação dos crentes na decisão da igreja.
ou nas decisões da igreja. Aquela igreja que no princípio se reunira para eleger os diáconos, aquela igreja que se reunira em concílio em Jerusalém para decidir acerca da questão do relacionamento entre a fé cristã e o judaísmo, já não era mais a igreja de regenerados que, dirigidos pelo Espírito Santo, podiam avaliar as questões e decidir. Era agora a igreja de clérigos e leigos. Os clérigos tinham a sua própria língua, o latim. Cantavam o seu próprio estilo musical, o canto gregoriano. Conheciam o direito canônico. A grande massa dos participantes do culto era somente assistente, sequer sabia ler em sua maioria. E cada vez mais aterrorizada pela igreja, participava dos seus atos religiosos e ofertava com os seus bens com medo do fogo do inferno. A igreja cada vez mais aceitava práticas pagãs em suas missas. Por exemplo, missas para mortos. Procissões, por exemplo, procissões que contemplavam o alto flagelo, o alto castigo, esquecendo-se que todo castigo Jesus já havia assumido na cruz. A igreja passou a aceitar peregrinações a lugares para venerar pessoas, como o paganismo sempre fez. O relativismo moral era tão comum que um certo escritor na Idade Média disse que era mais fácil encontrar um padre numa taverna comendo e bebendo muito, acompanhado de prostitutas, do que na igreja ajoelhado, rezando. A aceitação de vícios, a exploração aberta dos fiéis, por fim a venda de indulgências, a venda do céu para as pessoas para manter o Império Romano, o império religioso que a igreja romana constituiu, a exigência de taxas, impostos, doações, penitências, a aceitação de ensinos não confirmados pelas escrituras fizeram com que aquilo que era secular e aquilo que era espiritual andassem tão unidos que já não era mais fácil distinguir o que era aprovado pelo Senhor em sua igreja e o que era apenas prática humana. É aqui que nós chegamos a um período de exaustão da Idade Média. Há uma saudade daquela igreja do Novo Testamento. Há uma constatação de que a igreja não mais inspira as pessoas a servirem a Deus. Há o entendimento de que a igreja tornou-se um covil de salteadores políticos e mal intencionados. Por isso, muitas pessoas, ao longo da Idade Média, rebelaram-se contra a igreja de Roma. Grupos foram duramente reprimidos, pessoas foram mortas, muitas pessoas foram caladas, mas graças a Deus, muitas delas conseguiram fazer a sua voz ecoar na defesa do cristianismo bíblico, do cristianismo evangélico. Alguns desses são chamados de pré-reformadores. São aqueles que surgiram antes do grande movimento denominado Reforma Protestante, que congregou em vários países da Europa no século XVI em especial, grupos que entendiam ser urgente uma revisão na doutrina e na prática da igreja. João Hus, João Wycliffe, tantos que vieram antes dos mais conhecidos reformadores como Martim Lutero, João Calvino, Thomas Mintzer, Zwinglio. Esses últimos mais conhecidos, mas não os únicos. Eles proclamaram a necessidade de uma transformação radical na igreja, no seu governo, na sua doutrina, na sua prática, nos seus líderes. E isso levou a grandes transformações na sociedade europeia do século XVI. Quando nós ouvimos falar das 95 teses do ex-monge agostiniano Martinho Lutero, nós temos apenas um documento, dentre tantos que foram escritos nessa época. Aliás, as 95 teses ainda tinham algumas dificuldades, porque Lutero ainda estava estudando a palavra de Deus, livrando-se da tradição romana. Mas Lutero não foi o único reformador. Ele tornou-se muito conhecido, além de ter realizado um excelente trabalho, porque ele escreveu hinos, escreveu livros, escreveu catecismos, que são exposições da doutrina. Mas ele não foi o único. Ele atuou fortemente na Alemanha, em diversos países.
em datas diferentes, diversos crentes uniram-se por duas grandes verdades: o reconhecimento de que só há salvação em Jesus e o reconhecimento de que a autoridade em matéria de fé e prática é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O mundo está em crise. A síntese medieval, como diz o historiador Keynes, foi desafiada durante a Reforma em sua política pela ideia de que a Igreja Universal deveria ser substituída por igrejas nacionais ou estatais e igrejas livres. Não mais uma igreja que domine a todos politicamente, como faz a Igreja de Roma por meio do seu Papa e dos seus documentos, mas igrejas livres, como a de Genebra, com Calvino, muito embora tenha se tornado uma igreja estatal, nisso essa igreja não avançou, como a igreja na Alemanha, iniciada por Lutero, uma igreja evangélica, e tantas outras. Diz Keynes ainda que a sua filosofia escolástica, unida à filosofia grega, deu lugar à teologia bíblica protestante. Os sacramentos e as obras deram terreno à justificação pela fé somente. A Bíblia, e não a Bíblia a tradição como interpretada pela igreja, tornou-se a norma. Ele escreve isso no livro Cristianismo através dos séculos, na sua página 221. Esse movimento chamado Reforma Protestante reafirmou alguns pontos da doutrina cristã que já eram aceitos pelo catolicismo. Nós entendemos que o catolicismo é um cristianismo desviado da verdade. Entendemos que é faltoso, mas certas verdades cristãs podem ser encontradas no catolicismo. Quais são essas que o cristianismo protestante ou evangélico manteve? A crença de que Deus é Criador e Pai de todos. A crença de que Cristo é Senhor e Salvador. A crença de que a igreja é o corpo de Cristo. A crença de que a Bíblia tem grande valor religioso. Para os protestantes, valor religioso único. A crença de que o cristianismo tem sim algo a dizer no campo da moralidade pessoal e social. Mas é verdade que o protestantismo é a ruptura com o catolicismo. Graças a Deus por isso. É por essa razão que o ecumenismo deve ser rejeitado pelos crentes batistas, como sempre foi rejeitado em sua história. O ecumenismo é a tentativa de dizer que para viver em paz com o outro eu preciso negar a minha fé. Não. Eu devo respeitar o católico, o ateu, o espírita, o muçulmano, mesmo que eu não concorde com ele. Eu não concordo com ele, mas eu concordo que ele tem o direito de crer no que ele quiser crer. Nós não devemos acreditar que o ecumenismo é possível sem que tenhamos que abrir mão de grandes verdades, pela qual muitos morreram. Verdades aprovadas pelo Senhor em sua palavra. Dentre elas, destaco aqui o que levou ao surgimento de uma nova identidade, a identidade protestante ou evangélica. A centralidade das Escrituras na vida da igreja. A pergunta passou a ser: o que diz a Bíblia? O que diz a palavra de Deus? Os padres dizem que devemos confessar os nossos pecados aos clérigos. Mas o que diz a Bíblia? Diz que se confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que diz a igreja, por exemplo, acerca da veneração de imagens? A palavra de Deus diz que não devemos venerar, que não devemos fabricar nem venerar. A palavra de Deus diz que quem as faz e quem as adora torna-se semelhante a essas imagens. Então, o cristianismo evangélico passou a perguntar o que diz a Bíblia. A Igreja Católica diz que os clérigos não devem casar. Mas o que diz a palavra de Deus? Diz a palavra de Deus que Pedro tinha uma sogra, portanto era casado. O apóstolo Paulo diz que outros apóstolos tiveram esposas. Ele não teve, mas ele diz que outros tiveram. O que diz a palavra de Deus acerca das obras? A palavra de Deus diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie de ser o seu salvador. Então, o catolicismo está errado ao dizer que as obras cooperam para a salvação do homem. Nós olhamos para a fé evangélica e percebemos que o ponto de partida da teologia passou a ser a justificação pela fé. Justificação
pela crença em Deus, isto é, pela confiança em Deus. Não por aquilo que o homem pode fazer ou pode ser, mas a confiança naquilo que Deus pode fazer e em quem Deus é. A teologia evangélica passou a entender também a natureza humana na perspectiva da queda. O homem caiu. O homem está afastado de Deus por conta do pecado. E a menos que Deus misericordiosamente envie salvação, como fez na pessoa de Jesus, a humanidade está perdida. A ênfase da teologia evangélica passou a ser a graça de Deus para salvar os homens e não as obras. A palavra de Deus ainda nos mostra que todos os crentes são sacerdotes diante de Deus por meio de Jesus, que nele habita pelo seu Espírito. Portanto, a fé evangélica passou a discordar do catolicismo ao dizer que sacerdotes são apenas os padres. Não, todos somos sacerdotes, isto é, todos podemos chegar a Deus pelo novo e vivo caminho que é Jesus, o único caminho que nos leva de volta ao Pai. Assim surgiu o movimento da reforma em diversos países, com vários líderes, do qual nós também, os batistas, somos herdeiros. Os batistas surgiram com esse nome na Inglaterra, no século XVII, nos arredores de Londres. Mas nós podemos dizer que a nossa fé não surgiu nesse tempo. A nossa fé surgiu no início da história do cristianismo, conforme relatado no Novo Testamento. Aqui então surge a seguinte pergunta: de fato, nós podemos chegar a um consenso quanto ao surgimento dos batistas? Pelo menos 3 teorias são muito conhecidas acerca da história dos batistas. Há uma teoria que é conhecida como JJJ. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o livro O Rastro de Sangue, de J.M. Carroll. Essa obra é clássica na defesa dessa teoria. Essa teoria, JJJ, Jerusalém, João, Jordão, defende que os batistas passaram a existir com João Batista quando este batizou Jesus de modo correto no Jordão. Mas nós sabemos que ali, quando Jesus foi batizado, nem existia ainda a igreja. A igreja surge no dia de Pentecostes. E nós sabemos que não é possível falar que naquele momento já existia uma igreja organizada com as características que temos hoje. Há outros que dizem que os batistas surgiram dos anabatistas alemães. Mas nós sabemos que, muito embora concordemos com os anabatistas de que todo crente é sacerdote diante de Deus, de que o batismo correto é o batismo de adultos, nós não concordamos com os anabatistas em algumas práticas. Por exemplo, rejeitavam a vida em sociedade, toleravam a luta com armamento, e os batistas sempre foram contrários a esse expediente. Os anabatistas tinham certas características que nos fazem diferentes deles. Existe uma terceira e conhecida teoria, com a qual eu concordo, que é a teoria que diz que, como uma igreja organizada nos moldes modernos, os batistas surgiram em 1609 na Inglaterra. Aquele era um tempo muito difícil para quem discordava da igreja oficial da Inglaterra, como ainda hoje é, liderada pela rainha. Você já pensou nessa incongruência com a palavra de Deus? A rainha, que é fruto de uma sucessão familiar para ocupar o trono da Inglaterra, é a chefe da igreja. Ainda hoje é assim. Naqueles dias, todos os grupos que não aceitavam uma igreja dirigida pelo rei ou pela rainha, mas que buscavam uma igreja dirigida pela palavra de Deus, eram duramente perseguidos na Inglaterra, como em outros países. Vários grupos sofreram muito. Os independentes, os nossos irmãos congregacionais, os irmãos menonitas, os quakers, grupos que queriam liberdade plena no exercício da consciência e da sua fé, sem que o Estado tivesse o poder de interferir nos rumos da igreja. A pregação era: a Bíblia e somente a Bíblia regula a vida cristã. Os batistas então tornaram-se separatistas.
desejaram separar-se da igreja que era comandada pelo Estado e desejaram recuperar as doutrinas cristãs que recebiam pouca atenção naqueles dias. Assim surgiram os batistas, no meu entendimento, no solo inglês, lutando por liberdade de consciência em matéria de fé, querendo viver segundo a palavra de Deus, entendendo como nos diz a palavra do Senhor, que se viermos a crer no Senhor Jesus, seremos salvos. Isso é uma decisão que pai não deve tomar por filho, filho não deve tomar por pai. Leia Ezequiel 18, 1 a 4. Leia Atos 16, 31. Os primeiros batistas ingleses escreveram um documento por meio de um dos seus dois pastores, Thomas Hewes, que era pastor ao lado de John Smith. John Smith era um professor universitário, muito bem formado. Thomas Hewes escreveu o seguinte: o rei é um homem mortal e não Deus. Portanto, não tem poder sobre as almas imortais dos seus súditos para fazer lei e ordenanças para eles e colocar senhores espirituais sobre eles. Se o rei tem autoridade para fazer senhores e leis espirituais, então ele é um Deus imortal e não um homem mortal. Como eu disse, os batistas ensinavam que todo cristão deve ter uma experiência individual de conversão ao Evangelho. Precisa ser uma nova criatura, como nos diz 2 Coríntios 5,17. E a confirmação dessa convicção vem após pública profissão de fé com o batismo. Batismo voluntário, consciente. Dessa forma, os batistas passaram a rejeitar completamente o batismo infantil. No início, ainda não batizavam por imersão, mas os batistas abraçaram ao máximo o moto da reforma. Igreja reformada sempre se reformando. Por isso, os batistas chegaram também, pouco tempo depois, ao entendimento de que, além do batismo ter que vir depois da conversão, e ser o batismo uma decisão voluntária e aprovada pela igreja, que houve a profissão de fé daquele que quer batizar-se, o batismo deveria ser igual ao batismo do Novo Testamento. Você verá João Batista mergulhando Jesus. Aliás, é um erro falar de batismo por aspersão, batismo por afusão. Batismo é a palavra de origem grega, baptizo, mergulho, imersão. Existe o batismo bíblico, que é o batismo que conhecemos, imersão. E existe um outro batismo que foi criado pelos homens. Os batistas passaram a admitir que o batismo e também a ceia do Senhor eram símbolos da salvação e não sacramentos. Nós não temos sacramentos. Nós sabemos que devemos obedecer às ordenanças do Senhor, dentre elas duas de natureza simbólica, que são o batismo e a ceia do Senhor. Mas a participação nessas ordenanças não nos confere graça. Nos confere apenas a certeza de que somos obedientes ao Senhor e de que estamos cooperando para proclamar o Evangelho. Os batistas não têm sacramento. Por isso que quando grupos surgem, autodenominando-se batistas, e creem que os seus líderes têm poder especial, que um lugar tem poder especial, ou tem uma relação sacramental com os símbolos da fé, nós entendemos que eles usam um nome que não lhes pertence. Salvação e regeneração são conquistados apenas por Jesus Cristo. Leia Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6, versículos 13 a 17. Leia Romanos 6, versículos 3 a 8. Leia 1 Coríntios 11, versículos 20, 23 a 30. Essa postura dos batistas feria a postura sacramental da igreja anglicana, na qual batismo e ceia do Senhor cooperam para a salvação. Os batistas ganhavam força enquanto eram perseguidos pelo anglicanismo. O grupo era liderado, como eu já disse, por dois irmãos em Cristo, Thomas Hewes e John Smith. Esses dois, ao perceberem que já havia mortes e grande perseguição dos primeiros batistas que se reuniam ali nos arredores de Londres, em sua maioria gente muito simples, decidiram levar esse grupo inteiro para a Holanda, para Amsterdã, onde já havia naquela época liberdade religiosa. Ouça o que John Smith, um dos dois primeiros pastores batistas, escreveu. Se nós, entretanto,
estando anteriormente enganados no caminho do batismo infantil. Agora abraçamos a verdade no verdadeiro batismo cristão apostólico, então que nenhum homem nos impute isto como erro. Os batistas vão para a Inglaterra, da Inglaterra para a Holanda, buscando liberdade religiosa, porque criam que todo homem deve ter liberdade de consciência e de prática da sua fé. Mudaram o lugar, mas não mudaram a crença. Os discípulos de Cristo, que vieram a ser identificados pelo nome Batista, passaram a se caracterizar pela fidelidade às Escrituras, da qual retiram os princípios que defendem ainda hoje, mesmo quando são ameaçados por governos e opositores. Eu quero recordar aqui, brevemente, nessa conclusão, quais são os grandes princípios batistas. Primeiro, a aceitação das Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamentos, como única regra de fé e conduta. Leia Salmos 119 e 105. Leia João 17 e 17. Leia 2 Timóteo 3, 16 e 17, ao que cremos. Segundo, o conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada por pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Leia Mateus 18, 15 a 17. Leia Atos 20, 17 a 28. Leia 1 Coríntios 1, 2 a 10 e você verá que a igreja é um grupo de pessoas que creu em Jesus, foi biblicamente batizada e, sob a direção do Senhor, prega o evangelho e vive como um corpo em Cristo. Em terceiro lugar, os batistas creem firmemente na separação entre igreja e Estado. Oramos pelas autoridades, mas não admitimos que as autoridades queiram dizer como a igreja deve ser e o que deve fazer. Nós nos dirigimos pela autoridade santa da palavra de Deus. Nós não aceitamos financiamento público para as nossas igrejas. Nós não aceitamos propaganda política partidária em nossos púlpitos. Nós não aceitamos que a igreja tenha que se submeter ao Estado em matéria de fé. Cooperamos com o Estado. Somos um povo ordeiro, um povo de valor, mas nós não aceitamos outro senhorio que não de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Leia, por favor, Mateus 22, 21. Leia Romanos 13, 1 a 7. E também Atos 19, 34 a 41. Em quarto lugar, cremos na absoluta liberdade de consciência para todo homem. Crer naquilo que ele quer crer. Leia Josué 24, 15. Leia Romanos 14, versículos 4, 5 e 14. Tiago 4, 12 e 1 de Pedro 2, 16. Porque cremos que a responsabilidade do homem é individual diante de Deus. Leia, por favor, Daniel 12, 2. Leia Mateus 25, versículos 32 e 46 e também João 5, 29. Os batistas também creem, em último lugar, na autenticidade e apostolicidade das igrejas. Somos a verdadeira igreja de Jesus, como várias outras igrejas, porque nos reunimos em conformidade com a palavra de Deus. Você pode conferir o que está em Atos 2, 42 a 47, em Atos 16, 4 e 5, em Efésios 2, 19 a 22, em Efésios 3, 5 e 6. De fato, na experiência batista, cumpriu-se o que diz a palavra de Deus na parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham dos seus ramos. Mateus 13, 31 e 32. Em nosso próximo encontro, continuaremos estudando a consolidação da doutrina e da prática batista em meio à sua expansão pelo mundo até chegar ao Brasil. Deus, pois, vos abençoe. Amém. Obrigado, pastor Tarcísio, por essa belíssima aula. Quero convidar vocês já para o próximo domingo, quando teremos a segunda e última aula da história dos batistas. É muito importante que nós tenhamos conhecimento de toda a nossa trajetória até os dias atuais. Eu quero, nesse momento,
passar para vocês um vídeo que foi gravado pela nossa irmã Roberta Zaya Mantovani. A irmã Roberta é a líder do Ministério de Missões da Igreja, tem conduzido o Ministério de Missões da Igreja com muito carinho, com muito amor, com muito empenho, e ela tem uma palavra para vocês acerca da campanha de missões mundiais que encerramos e a campanha de missões estaduais que iniciamos hoje. Logo em seguida, nós vamos louvar ao Senhor com o nosso Ministério de Música, que nos dirigirá em um cântico ao Senhor. Após o Ministério de Música, nós ouviremos a mensagem do Senhor através do querido colega pastor Aparecido. No final eu volto, pois eu tenho alguns lembretes para vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Até daqui a pouquinho. Olá, igreja. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Roberta e eu sou a promotora de missões da PIBPAM. E é com muita alegria que eu venho falar sobre missões. Eu gostaria de falar sobre a campanha de missões mundiais que está se finalizando hoje e agradecer a todos que puderam de alguma forma abençoar a campanha, seja ofertando ou seja contribuindo com a sua oração. Agradecemos porque nós recebemos R$ 3.553 de oferta. Esse dinheiro já foi enviado para o campo missionário e nós temos certeza que abençoará muitos missionários. Porém, apesar da campanha de missões mundiais ter acabado, nós estamos entrando em outra campanha. Agora nós iremos falar sobre missões estaduais. O tema desse ano é Ser e Fazer Discípulos. E nós temos cerca de 57 famílias missionárias pelo território mineiro pregando o Evangelho com o propósito de plantar igrejas em até 2 anos. Meus irmãos, a visão desse momento é pequeno grupo, multiplicador, é fazer discípulo e ter relação interpessoal. E nós, como igreja, somos responsáveis por abençoar esses missionários e permitir que eles possam fazer o trabalho que Deus os mandou. E como vocês sabem, uma forma de fazer isso é contribuindo. Lembrando que, apesar da pandemia, o trabalho missionário não para. O trabalho para Deus nunca vai parar. Tá ok, meus irmãos? Bom dia! O Senhor, Ele quer de nós proximidade. Essa distância que nós temos tido nos últimos dias, dos nossos irmãos, do nosso convívio, das pessoas que nós gostamos, isso é exigido de nós nesse momento, então nós temos que ter isso. Mas não nos esqueçamos, irmãos, de que nós não podemos nos distanciar do nosso Deus. Ele é um Deus presente em qualquer situação. Ele é aquele que existe desde o início. Ele é aquele que tem todo o poder, Ele é soberano. E essa canção traz tudo isso. Retrata o tanto que esse Deus é poderoso e Ele vive desde o início.
Graça e paz, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja e esteja com vocês. Nós queremos muito agradecer a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, agradecer à primeira igreja, na pessoa do seu pastor titular, o pastor Alex, por essa preciosa oportunidade que nós temos. Nós queremos, nesses momentos, nesses minutos que nós temos, pensar um pouco com você sobre os desafios de uma família em dias de confinamento. Pensar um pouco sobre essa situação nova de termos que ficar mais tempo em casa, junto com a nossa família, e de repente termos que nos atentar para algumas situações que podem se tornar problemáticas. Seria algo surreal você pensar que estar mais tempo com a sua família lhe possa trazer algum problema, lhe possa ser algum problema, quando na verdade o tempo todo, na nossa correria, nas nossas atividades, nós estamos sempre no outro extremo, nos referindo e desejando ter mais tempo para estar com a nossa família. É um momento delicado e eu gostaria, por alguns momentos, por alguns minutos, ser essa a nossa reflexão. Gostaria de ler com você o texto da Palavra de Deus que está lá em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Nós vamos orar e vamos pedir a direção do Senhor
para falar da sua palavra, para compartilhar a sua palavra e aprendermos da sua palavra. Por causa disso, tu me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E a gente, quando olhamos para esse texto, quando nós pensamos nesse texto, nós podemos visualizar algumas coisas interessantes. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele demonstra, ele mostra a sua preocupação em fazer com que haja uma consciência por parte de todos os membros da família, por toda a família, do seu pertencimento a Deus. É muito interessante nós pensarmos sobre isso. Vamos orar. Deus, te louvamos e agradecemos ao Senhor pelas nossas famílias, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, por toda a tua provisão, por todo o teu mover, por todo o teu sustento. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é perfeito, o Senhor é grandiosíssimo, o Senhor é grandíssimo, o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. E o Senhor, numa atitude de um perfeito amor, de um incondicional amor, tem olhado para nós e tem cuidado de nós. Obrigado, Deus. Nós te louvamos pela tua graça maravilhosa manifestada em Cristo Jesus na cruz do Calvário, por nós, pecadores. Louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios e, de certa forma, ele tenta fazer com que aqueles irmãos, aquela igreja, aquelas famílias, elas comecem a pensar e a se importar um pouco mais do ser família, de como viver como família. Nós podemos pensar que Éfeso era uma cidade atraente, uma cidade portuária, uma cidade comercial, uma cidade que tinha muitos atrativos, um templo em que a adoração acontecia diuturnamente ali naquele lugar, também do culto ao imperador, e das muitas vezes que as pessoas eram vistas ou se viam de joelhos numa adoração pagã, ou de alguma maneira pedindo, suplicando ou implorando por alguma coisa diante das autoridades colocadas ali, que eram hostis, que eram impiedosas, e muitas das vezes essas pessoas se viam, talvez na visão que o apóstolo Paulo nos traz e nos dá nesse texto, talvez de joelhos, implorando, suplicando por algum favor ou até mesmo pelas suas vidas. Ele quer dizer para aquele povo, olha, vocês, por qualquer questão, por qualquer situação, vocês estão se colocando de joelhos. Mas tenham em mente que vocês são uma família, são pessoas escolhidas, que fazem parte da família maior que a família de Deus. Invoquem o nome de Deus. Tragam o nome de Deus para estar presente na vida da família de vocês. Ao invés de ficar com invocações tolas, sem sentido, sem efeitos, que nada podem fazer, que nada podem trazer para essas famílias. Esse é um pouco do contexto que nós estamos extraindo desses versículos que nós lemos. Mas hoje nos cabe também pensar e refletir sobre toda essa situação de quarentena que nós estamos vivendo, em que as famílias estão dentro de suas casas, estão vivendo um momento totalmente diferente do que normalmente nós vivenciamos. A necessidade de interromper esse automatismo que nós vivíamos, de correr, de buscar e de certa maneira, até mesmo nos justificar que estávamos fazendo para o bem da nossa família, oferecendo e buscando coisas materiais, tentando e encontrando nas coisas materiais uma qualidade para dar à nossa família alguma coisa melhor. Então agora com essa quarentena tudo muda, tudo fica diferente, porque o bem maior que você tem a oferecer à sua família é estar com a sua família, é estar dentro da sua casa, é compartilhar as coisas da sua casa, é viver experiências novas dentro da sua casa junto com a sua família. Estamos
num momento em que aquele movimento frenético de capitalismo, de correria, foi interrompido e nós agora temos que nos ajustar a uma maneira diferente de viver e de estarmos junto com as nossas famílias. Em momentos como esse, temos que fazer escolhas. Não tem como. Você vai ter que escolher. E talvez tudo aquilo que eu e você não fizemos para estar, para fazer com que o nosso lar, a nossa casa, o nosso ambiente familiar fosse o melhor possível, agora nós vamos ter que fazer, porque nós vamos passar mais tempo em casa. E não sabemos quanto tempo isso vai durar. E não sabemos quando isso irá mudar. Não sabemos quando teremos uma solução para retomarmos todo aquele modelo antigo que nós até então vivíamos. Nós temos que conviver mais e melhor com pessoas que amamos, ou pelo menos que eram a razão do nosso trabalho, da nossa correria, e a justificativa para isso era oferecer o melhor para as nossas famílias. E quando a tua família precisa que o melhor a ser oferecido a ela, seja você, seja eu, o que ela está recebendo? É uma reflexão interessante para nós fazermos acerca disso. Porque o ganho capital, ele ficou reduzido, ele está diferente e nós agora precisamos de relacionamentos. Relacionamentos que possam edificar, que possam ser construtivos, que possam ajudar as nossas famílias a passar por esse momento juntamente conosco, tão difícil e tão complicado. Nós precisamos pensar também que a vulnerabilidade, a falta de controle podem fazer com que o nosso pensamento fique divagando e nós sejamos tomados por algum sentimento que não seja sentimento bom, sentimento que possa construir alguma coisa positiva na nossa vida. É muito tempo para pensar. É muito tempo para se pensar. É muita coisa para se olhar. É muita coisa para se ver. É muita coisa que nós temos à nossa frente. É muita coisa para a gente, então, assimilar. E talvez essa pressão toda desse momento possa trazer e possa criar em algumas pessoas tensões e pressões que possam trazer algum dano à saúde, ao convívio, ao relacionamento familiar. Nós precisamos, meus queridos, evoluir como família, evoluir nos relacionamentos, tratar de uma maneira melhor nosso relacionamento familiar, porque a ideia de Deus, o projeto de Deus é que a família ela seja o bem mais precioso que nós temos. E nesses dias de confinamento, eu gostaria de pensar com você sobre alguns desafios que nós temos enfrentado e teremos que enfrentar. Nós temos que enfrentar grandes desafios nesse momento. E muitos desses desafios, eles vão ser potencializados, vão ser difíceis de serem superados, porque nós perdemos grandes oportunidades. Nós, muitas das vezes, ouvimos e falamos, um dia a igreja vai fechar, um dia a Bíblia será tirada, um dia nós teremos uma situação em que não será tão fácil estar na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, e parece que esse dia chegou. Parece que nós estamos vendo esse momento em que você quer ir, em que você quer estar, em que você pode até sente falta, mas não consegue. Não é onde ir, não é como ir. Você não pode ir. Então, por isso, os desafios à nossa frente, eles são tão potencializados, porque em momentos que nós tivemos para nos preparar, e é sempre essa ideia de preparar para um dia difícil, para um momento difícil, espiritualmente, à luz da palavra de Deus, o desafio que nós temos é esse. E um dos grandes desafios que nós vamos enfrentar é o desafio de considerar a profecia. De considerar a profecia, de ter a palavra de Deus como primordial, como o bem mais precioso, como um momento mais importante,
E nesse tempo em que a igreja que não está mais naquele endereço que eu e você costumávamos ir, ela está acontecendo na nossa casa. Que tipo de igreja está acontecendo na nossa casa? Que tipo de palavra está sendo pregada nos nossos momentos? E mais, que tipo de vida tem sido testemunhado dentro da nossa casa? O desafio de considerar a profecia, 1 Timóteo 3, 15 e 16, vai nos dizer que medita essas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Olha, a orientação do apóstolo Paulo a Timóteo. Medita nessas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, você tem um tempo para que você ouça a palavra de Deus, para que você medite na palavra de Deus, para que então, após feito isso, você possa manifestar, você possa testemunhar, você possa ter o que oferecer para a sua família, para esse momento que você jamais imaginou que pudesse acontecer. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida de você e cuida da doutrina. Tenha zelo pela palavra de Deus. Não banaliza, não torne a palavra de Deus algo vulgar, algo corriqueiro, algo sem importância, algo que perde todo aquele sentido sagrado da palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Cuida de você, persevera nessas coisas, continua, não desista, insista, leve a tua família a ter um compromisso com a profecia, e frisando aqui, profecia no sentido amplo da revelação perfeita de Deus por meio da sua palavra. Conceito para ser gravado no nosso coração. Profecia é a revelação de Deus por meio da sua palavra. Isso é profecia. Nós estamos autorizados a profetizar, e quando nós profetizamos, nós temos que profetizar aquilo que a palavra de Deus está revelando, aquilo que Deus está revelando por meio da sua palavra. A sua palavra é a nossa direção. Tenha sempre isso com você. O segundo desafio que você vai enfrentar nos seus dias, nesse momento, é o desafio da inconformidade. Não ser uma família rebelde, mas ser uma família inconforme com os padrões e valores ofertados pelo mundo. Uma família que não está secularizada, que não está vivendo uma vida secularizada, mundana, onde as coisas do mundo começam a ter um valor extremo em detrimento da palavra de Deus. Seja inconforme com as situações que são colocadas e que querem entrar dentro da sua casa e mudar toda a visão de Deus com relação à sua família, por meio das informações e dos projetos mundanos. A cada etapa, a cada momento, a cada situação, a cada crise que nós vivenciamos ao longo da humanidade, historicamente nós temos isso. Alguns conceitos da palavra de Deus são afrontados e são colocados de lado para que prevaleça uma ideia e um projeto mundano. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso espírito, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é preciso que você se disponha a ser transformado. E para ser transformado, você não pode se conformar com esse mundo. O projeto do mundo, ele é uma afronta ao projeto de Deus. O projeto do mundo, ele é uma aberração ao projeto de Deus para a vida humana.
O projeto do mundo é uma mutação que acontece por um vírus chamado pecado que infectou toda a humanidade e tem trazido grandes dificuldades, doenças praticamente incuráveis e que só podem ser resolvidas pela presença de Cristo. O projeto do mundo é uma afronta aos projetos de Deus para a vida da família, para a vida de cada um de nós. O desafio de manter o altar ao Senhor. O desafio da adoração. O desafio de adorar a Deus. De glorificar a Deus. De entender e de perceber que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que pareça que Ele não esteja. Mesmo que você não tenha essa percepção. Mesmo que nós, às vezes, venhamos pensar que estamos na mão de um governo estranho, que já estivemos na mão de governos estranhos e que parece que não funciona, parece que a coisa tende a ser uma guerra, uma disputa de poder, são projetos de poder que se instalam no nosso país. As autoridades permitidas e constituídas por Deus se corrompem e começam a degradar entre si para disputar quem manda e quem não manda, e nós acabamos sendo atingidos por toda essa situação de disputa que se estabelece em determinados lugares, em determinadas elites, e nós acabamos sofrendo, sendo penalizados por tudo isso. O desafio de adorar ao Senhor, de manter o altar ao Senhor, de crer que Deus é Deus, independente do que aconteça, independente do que está acontecendo, Deus é a minha adoração, é a Ele que eu vou adorar, é a Ele que eu vou expressar todo o meu louvor e toda a minha gratidão. A palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus diz, neles habitarei, e entre eles andarei, e sereis o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós serás para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, é muito profundo quando a gente lê esse texto. E aqui no versículo 17, a palavra de Deus nos diz: por isso sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu entendo essa palavra aqui compartilho com você, você que teme ao Senhor, você que é um servo de Deus, você que é alguém lavado e remido no sangue de Jesus. Quando a Bíblia diz, sai do meio deles. Tem muitos, infelizmente, servos de Deus, indo por caminhos e tomando posições, e estando em lugares que não são adequados para uma pessoa, para um servo de Deus. Se unindo àquilo que é profano, aquilo que é obscuro, aquilo que não edifica, aquilo que não é para a glória de Deus. A Bíblia diz, olha, sai do meio deles. Irmãos, nós não temos nada com esse mundo, nós não temos que tomar e que sermos defensores de autoridades que, na maioria das vezes, elas não são claras com relação às suas convicções espirituais, à sua adoração, a quem serve. Sai do meio deles. Nós temos que lutar, nós temos que ser pregadores do Evangelho, nós temos que anunciar o Evangelho, nós temos que adorar a Deus e não a homens, e não a governos, ou qualquer outra autoridade que seja, porque a solução para a sua vida, a solução para a minha vida não está no governo humano,
ela está em Cristo Jesus. E ao invés de nós erguermos a nossa voz em adoração ao Senhor, defendendo o Evangelho, proclamando o nome do Senhor, requerendo dos nossos governantes, das pessoas que estão à nossa volta, da nossa igreja, dos nossos pastores, dos nossos líderes, que eles estejam comprometidos com a palavra de Deus, nós estamos caminhando para uma outra direção e esquecendo o Evangelho, esquecendo o que a palavra de Deus diz, e que consenso tem o templo de Deus como ídolos. A nossa adoração precisa ser a Deus, um altar santo, puro, santificado ao Senhor. E o desafio de fazer isso acontecer dentro da nossa casa. Porque muitas das vezes estamos dentro de casa, mas estamos dispersos. E cada um está constituindo-se adorador do que quer. Sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Tenha uma decisão de manter o altar ao Senhor, de adorar ao Senhor. E por fim, queridos, eu queria que você pensasse que famílias edificadas na palavra de Deus são famílias sérias na prática da palavra de Deus. São famílias sérias. São famílias que não se rendem, que não se vendem, que não são partidárias, são famílias comprometidas com a palavra de Deus. A coisa mais difícil que nós temos na nossa caminhada cristã é enfrentar os nossos amigos. Muitas das vezes nós somos conduzidos pela amizade, ao invés de observar o que a palavra de Deus está dizendo, qual é a direção da palavra de Deus. Dentro da nossa família também a gente precisa ter esse senso, ter uma vida séria. O que não agrada a Deus, seja feito pelo meu filho ou pelo filho do meu vizinho, não agrada a Deus da mesma forma. Eu preciso ser sério na minha prática, na prática da palavra de Deus. Famílias edificadas na palavra de Deus têm uma vida alicerçada em Cristo e no Evangelho. Pauta as suas decisões, o seu caminhar, o seu agir, o seu viver no modelo de Cristo e no Evangelho. Não é o status, não é o post de A de B ou de C, não é a live de A de B ou de C que vai mudar e trazer algo diferente para a minha vida. Famílias alicerçadas na palavra de Deus têm como modelo Cristo e seguem e apegadas ao Evangelho. Famílias alicerçadas na palavra de Deus, vem as tempestades, porque nenhum de nós está livre de ter aí à sua frente ventos tempestuosos, as provas, as que chegam até nós e a que nós criamos às vezes. Fazemos escolhas erradas, escolhemos caminhos errados e às vezes temos dificuldades com isso também. As tentações, porque também nós temos que nos policiar com relação ao que representa perigo para nós. Temos que ter maturidade para saber onde podemos ir, até onde podemos ir, o que podemos fazer. Vem enfermidades. O corpo, ele está se acabando, se deteriorando a cada dia, a cada minuto. É uma incógnita o que acontece dentro de nós. Enfermidades, doenças e todos os outros tipos de males possíveis que chegam até nós. Mas famílias alicerçadas na palavra de Deus
cada momento difícil, a cada crise enfrentada, a cada situação difícil vivenciada, elas se aperfeiçoam, elas se tornam famílias melhores, que elas se santificam como família. Desses muitos desafios que nós temos, o desafio de considerar a profecia, o desafio de inconformidade com esse mundo, o desafio de manter o altar ao Senhor, esses tantos desafios que nós temos que enfrentar nesses dias, que você possa ter certeza, ter convicção em todo tempo, em todo momento, que Deus está presente na sua vida, na vida da sua família. A nossa oração e o nosso desejo é que esse tempo seja um tempo de aprendizado, porque Deus está sempre nos ensinando, e mais uma vez nos ensinando com esse momento, com essa pandemia, com esse coronavírus, com esse isolamento social, com esse distanciamento social. Estamos aprendendo muitas coisas e que possamos ser pessoas melhores após tudo isso, ou a cada dia após tudo isso, nós possamos ser pessoas melhores. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida da sua família. Vamos orar mais uma vez. Deus, te louvamos e te agradecemos, porque sem o Senhor, sem a tua presença, nós nada somos. Nós precisamos do Senhor, precisamos que o Senhor esteja a cada tempo, a cada momento nos ensinando, Deus, e nos ajuda a aprender aquilo que o Senhor deseja de cada momento, de cada situação. Eu oro e te peço por cada família, oro e te peço pela primeira igreja, oro e te peço, Deus, pelos nossos irmãos, pelas famílias, pela nossa comunidade. Eu oro e te peço, Deus, pelo prefeito municipal, pelo governo do estado, pelo presidente da república, Deus, que são autoridades constituídas e suas decisões impactam a vida de tantas pessoas, que o Senhor dê a eles sabedoria e, acima de tudo, que eles tenham temor do Senhor naquilo que fazem, naquilo que falam, naquilo, Deus, que vetam ou que sanciona, que o Senhor, Deus, possa dar a eles sabedoria nesse momento. Que o Senhor, Deus, possa mover o teu povo, Deus, a se unir em oração e a buscar o Senhor em todo tempo, em todo momento. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém, pastor Aparecido. Que Deus continue usando o irmão. Que palavra relevante para os nossos dias. Deus continue abençoando grandemente a vida do irmão. Queridos, eu quero apenas, encerrando essa celebração matutina, lembrar aos irmãos do nosso culto de casais, que será realizado no próximo sábado, às 19h30. Quero convidar cada casal da igreja. Se vocês quiserem compartilhar o link da celebração com outros casais, fiquem à vontade. Será um momento para fortalecermos ainda mais os nossos relacionamentos. Meditaremos sobre o tema Priscila e Áquila, um casal que deu certo. Quero convidar vocês então para esse momento. Quarta-feira agora daremos continuidade aos estudos na primeira carta do apóstolo João. Estudaremos o capítulo 1, versículos 5 a 7, ok? E quero mais uma vez reforçar que no dia 21 de junho retomaremos as nossas celebrações presenciais. Se você ainda não fez o seu cadastro, faça durante essa semana. Ligue para a secretária da igreja no número 3232-7250 ou envie para mim um zap. Nós vamos iniciar no dia 21 com 4 celebrações, 2 pela manhã e 2 à noite, até encontrarmos aquele momento quando poderemos continuar nos reunindo, entendendo que estamos, além de cultuar ao Senhor, também estamos cuidando da nossa segurança. Então, se você ainda não fez o seu cadastro sobre qual culto você quer participar, fale comigo, fale com a secretária da igreja. Quero também parabenizar os aniversariantes da semana. Deus abençoe vocês. Ao final agora
da nossa celebração, o banner será exibido com o nome de todos os aniversariantes. Deus os abençoe, que o Senhor faça recair sobre vocês a sua bênção. Deus os abençoe, até logo mais.